Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria convidar vocês aqui para a gente prosseguir no nosso curso, o curso que a gente está ofertando por incentivo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Amapá. Esse curso é resultado de um trabalho articulado dessa Pró-Reitoria através do seu Departamento do Desenvolvimento de Pessoas e da sua divisão de Capacitação e Educação Profissional. O nome desse curso é Docência Online, reflexões acerca dos processos e rupturas da prática educativa em EAD. Eu me chamo Daniel Chaves e eu estou apresentando tudo isso porque nós estamos aqui em uma transição. Nós entramos no nosso segundo assunto de conteúdo do curso, que é esse aqui. A gente vai falar sobre design e planejamento didático-pedagógico para ambiente virtual de aprendizagem. Muito importante, porque é nesse contexto aqui que nós vamos trabalhar de forma bastante objetiva, de forma bastante compreensiva, sempre pensando a experiência mais confortável e acessível para você que está assistindo o curso. Nós vamos falar sobre o que são os aspectos de projeto, de concepção, de desenvolvimento, disso que é no ensino digital remoto, na docência online, o nosso principal espaço de socialização de saberes, vamos dizer assim, a nossa sala de aula virtual, que é isso que a gente vai falar agora. A gente está falando do AVA, não é da AVA, poderia ser, é o AVA em função de ser um ambiente virtual de aprendizagem, mas a palavra AVA, nessa discussão de tecnologia educacional, é a sigla que designa uma plataforma baseada na web, ou seja, na rede online, para os aspectos digitais dos cursos de estudo. Geralmente, esses ambientes virtuais de aprendizagem, tal qual uma sala de aula é mantida por uma instituição de ensino, o AVA também é. E da mesma forma que a boa sala de aula tem recursos dos mais diversos para dar suporte e amplificar as possibilidades da experiência de ensino-aprendizagem, o AVA também tem exatamente essa dinâmica. A dinâmica de ter recursos, de ter interações proporcionadas em acolher atividades que operem dentro de uma estrutura do curso. Então, tal qual uma sala de aula é, via de regra, o resultado de uma boa experiência colaborativa, cooperativa, coletiva de conhecimento, o AVA também deve ser. O que isso quer dizer é algo que, no entanto, pode suscitar muitas e deve suscitar muitas reflexões, na medida em que o entendimento do que é o AVA pode variar tanto quanto as próprias formas de estruturação desse ambiente. Para professores e instrutores que os editam, os AVAs podem ser tanto pensados pela lógica do funcional, de como esse ambiente, esse AVA, suporta diversas funcionalidades, como se ele fosse um conjunto de equipamentos, mas, por outro lado, tão importante quanto, os AVA também podem ser pensados como um ambiente de criatividade e, portanto, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da intuitividade, os AVAs podem ser um ambiente pensado pelo seu design.
O que importa é que em qualquer um desses dois vieses, ou, na melhor das hipóteses, com os dois vieses integrados, os AVAs devem ser um ambiente de facilitação da relação ensino-aprendizagem. Porque não basta a gente simplesmente colocar as tecnologias, a gente já sabe difusamente no nosso dia a dia. E aqui no nosso curso a gente tem visto um pouco disso. O que a gente chama de uma tecnologia na educação depende muito da capacidade em empatizar essa tecnologia dentro de uma experiência de sociabilidade do conhecimento. A melhor ferramenta, se não for projetada à luz da coerência com as relações cujas quais socialmente, na sociabilidade das relações de conhecimento, nas relações de troca do ambiente de ensino-aprendizagem, se essa ferramenta não for empática a esses processos, não for responsiva a esses processos, ela tende a ter uma eficácia reduzida ou até mesmo a cair em desuso. Isso acontece muito, porque nós ainda estamos amadurecendo e muito o que é, o que pode vir a ser a experiência entre nós, indivíduos, e o meio ambiente, vamos chamar assim, o ecossistema do conhecimento dentro de um AVA. Uma relação que não pode ser, em nenhuma hipótese, na minha opinião, trabalhada como uma relação homem-máquina. Essa deve ser uma relação humana, homem-homem, mulher-mulher, pessoa-pessoa. Isso é extremamente importante. Porque usabilidade não é sinônimo de mera funcionalidade e eficácia é um conceito muito difuso. Então vamos avançar aqui. O que vocês vão ver como plataforma, espaço, ambiente, são vários termos genéricos, tá, gente? A gente está chamando aqui de AVA, a gente está chamando esse ecossistema de AVA porque é um termo que, de alguma forma, se consagrou na bibliografia, tudo bem? Mas não necessariamente todas essas aplicações eletrônicas, digitais, que se integram e formam esse ecossistema, formam essa estrutura que é povoada por pessoas e por ideias e por conteúdos. O que é a nomenclatura é uma questão até pouco importante. Na Universidade Federal do Amapá, o que a gente tem mais próximo de um AVA é o nosso SIGA-A. O SIGA-A é um AVA, porque lá a gente consegue acessar informações, ferramentas, recursos, trocar informações de forma integrada, em aplicações tecnológicas integradas. O AVA é, obviamente, gente, um software, um programa de computador que dá suporte a vários outros conjuntos de programa de computador embarcados. Então, quando a gente fala de um AVA, a gente está falando, e eu vou até começar aqui a fazer uma coisa que eu ia fazer apenas mais na frente, mas eu vou fazer agora, não tem problema. A gente vai entrar aqui no nosso AVA, tá? Esse aqui é um exemplo do SIGA, do nosso AVA na Unifap. Eu vou mostrar o meu AVA, não tem problema nenhum. É até bom que vocês vejam que eu dou matéria pra caramba. Esse AVA aqui é, na verdade, o resultado de um conjunto de aplicações. Eu tenho várias funcionalidades. Eu tenho vários módulos. Eu tenho caixa postal. Eu tenho a sala das turmas com fóruns. Eu posso cadastrar informações. Eu posso cadastrar pesquisa e extensão. Eu posso projetar convênios. Tudo que diz respeito, praticamente tudo que diz respeito à minha vida funcional na universidade, está contido aqui. Olha só.
Vou entrar numa turma para a gente ver. Tudo bem? Um tempinho que a internet não é amiga às vezes. Vamos lá. Pronto. Então, olha só, aqui aula por aula com os links do YouTube, com tudo bem posicionado, notícias, enquete, atividades, avaliações, mensagens nos fóruns, as notas. Tudo isso faz parte de um AVA, gente. E tudo isso faz parte de um AVA de uma forma tal que vem a ser diretamente adaptado para fazer sentido, justamente à luz da experiência que a gente está tendo como ensino-aprendizagem. A funcionalidade específica associada a qualquer implementação, obviamente por isso, por ter uma relação direta com a relação ensino-aprendizagem, implementar uma funcionalidade tem que fazer sentido, deve fazer sentido, é bom que faça sentido, dependendo das necessidades dos usuários. E pode ser alcançada com um conjunto muito variado de experiências, um conjunto muito variado de soluções, de produtos que venham a responder. Muitas vezes o próprio AVA, ele não funciona sozinho. Eu uso muito o YouTube para colocar as minhas aulas como um acessório ao AVA. Eu faço o outsourcing do AVA, eu busco soluções fora para dentro. Eu uso muito para armazenar os textos o Google Drive, que é uma pasta virtual, como eu estou usando aqui nesse curso, inclusive. Então, o AVA ele não é um sistema fechado. Ele funciona muito mais como um hub, como um espaço centrípeto de informações, um espaço nucleador de informações. Um espaço que venha da coesão com um único ponto de entrada para determinado conjunto de aspectos técnicos que venha justamente viabilizar essa experiência de ensino-aprendizagem à distância. Então, gente, é muito importante a gente entender e a gente vai ver muito isso daqui a pouquinho, a necessidade da gente ter essa tenacidade na interpretação do que é o ambiente. Tudo bem? Muito importante. O AVA, até para a gente entender também essa questão da tenacidade, o AVA ele não é projetado para a disciplina do Daniel, nem para a sua disciplina, nem para uma das disciplinas que você, aluno, está cursando. Um AVA, como esse ecossistema, ele não é projetado para um curso específico, mas para dar suporte a vários cursos. Então, quando a gente olha para um AVA, quando a gente faz o design e o planejamento dessas atividades no AVA, a gente precisa ter muita clareza, muita nitidez de informação para a gente não achar que o AVA é impessoal, frio, robótico, que ele é distante das nossas atividades, porque ele foi pensado. Imagina se a Unifap tivesse que comprar um tipo de software para cada tipo de disciplina. Não ia ter como manter. Então, o AVA ele é um mainframe, ele é um conjunto mais ou menos estándar de informações. Uma estrutura que tenta atender a todas as necessidades. E cabe a nós utilizar pontualmente nesse design, nesse desenho, nessa arquitetura do que é o nosso curso virtual, é muito importante a gente ter essa noção de que a gente precisa adaptar o AVA e adaptar o AVA ao que a gente precisa, ao que os nossos usuários intermediários e finais precisam, e não menos importante, criar funcionalidade e usabilidade, uma série de critérios que a gente vai ver aqui nesse conteúdo, já já. Mas a ideia é a gente pegar esse ambiente e adaptá-lo na direção de criar essa atmosfera, esse ecossistema em que as pessoas possam transitar, acessar, usar, conhecer. E o mais importante na relação ensino-aprendizagem sobre o conhecimento sempre é e sempre será se apropriar. O AVA, portanto, ele deve oferecer suporte a uma troca quase que mundial de informações.
entre um usuário e uma instituição de ensino que ele está matriculado. E-mails, salas de bate-papo, Web 2, 3, 4.0 ou fórum, tudo isso é muito importante dentro da concepção do que é um AVA. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente. Essas plataformas, para a gente pensar aqui, tudo bem, Daniel, você está falando abstratamente. Vamos olhar de forma mais objetiva. O que é que aproximadamente, quase que como um conjunto mais ou menos comum de atribuições, o AVA permite que a gente faça? Em primeiro lugar, permite que a gente gerencie conteúdo. Permite que a gente crie, armazene, que a gente acesse e que recursos de aprendizagem podem ser utilizados. Ou seja, esse gerenciamento de conteúdo é algo que, obviamente, tem no docente e quando tiver o tutor ou a tutora, um papel importante. O monitor é um tipo de tutor, tá, gente, na nossa estrutura da universidade. Quando isso ocorre, a gente está pensando no AVA como uma estrutura de gerenciamento de conteúdo, de administração de conteúdo, o que é extremamente importante para a gente compreender como ele se relaciona diretamente com isso. Além dessa questão do conteúdo, o AVA permite também que a gente mapeie e planeje currículo, aulas, avaliações, que a gente possa personalizar a experiência de aprendizagem e, com isso, a gente possa criar uma estrutura curricular da disciplina que venha a atender da forma mais aproximada possível o que é o nosso objetivo, que toda disciplina tem. Tudo bem? Além disso, o AVA é um instrumento que pode ser e deve ser de engajamento, de envolvimento do aluno, de administração dessas relações. Com o acesso gerenciado da informação, a gente consegue verificar acesso, a gente consegue verificar quantas vezes entrou, o que visitou, como progrediu, o que entregou, de forma centralizada, em uma porta só, em um lugar só. O AVA, é claro, deve permitir também que a gente se comunique, colabore e, principalmente, até mesmo em tempo real. Então, um bom AVA permite uma integração com o sistema de e-mails, avisos, como notícias, no caso do Cigarro, por exemplo, o bate-papo como fórum, a gente pode criar wikis, a gente pode criar espaços de construção coletiva do conhecimento, num metatexto coletivo, a gente pode ter blogs, a gente pode ter podcasts, a gente pode ter um monte de coisas. São muitas as possibilidades. E mesmo que o AVA não tenha, como a gente já sabe, nós podemos importar e linkar com algumas aplicações externas. E é claro que o AVA também deve permitir, na medida do possível, a integração com videoconferências ou audioconferências ao vivo. O que mais o AVA permite? Ele permite que a gente suporte ali o programa do curso, isso é muito importante, porque parte da experiência de conforto do nosso cursista tem relação direta com o quanto esse cursista está acessando a informação de forma ampla, de forma nítida, bem planejada. Praticamente todo aluno assíduo, pontual no ensino digital, que usufrui da docência online, gosta muito de saber qual é o cronograma, quais são os prazos, quando o que vai acontecer e de que modo. Isso é muito legal, é muito importante. Além de tudo, informações administrativas como parte dessa dinâmica na qual a gente vai proporcionar e ser proporcionado a transparência. A transparência é um bem comum, né, gente? Todo mundo gosta de transparência. Todo mundo gosta, num ambiente profissional, de saber exatamente o que está acontecendo sem surpresas desagradáveis. Sem que a gente tenha de estar sendo pego de calça curta com uma situação. Então, informações administrativas como pré-requisitos, créditos, inscrições, eventualmente pagamentos, sessões físicas e informações de contato do instrutor podem e devem estar contidos no AVA. Eu diria até que não só podem nesse caso, mas programa do curso, informações administrativas, devem. Um quadro de avisos atualizado é bem legal. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente planeja num primeiro momento não é exatamente o que acontece. Todo o calendário, todo o cronograma foi feito para ser modificado. Todo plano pode ser mudado. Mas a gente tem que avisar quando isso acontece e avisar de uma forma que a pessoa não tem obrigação de estar com a sua anteninha
com a sua orelha ligada no momento que a gente fala. Então, na medida do possível, o uso de murais, o uso de quadros de aviso virtuais é algo muito importante. E além disso, é claro, o elementar, o finalístico, o que é a razão de existência, que é o conteúdo básico, ou pelo menos o conteúdo de todo o curso. Isso normalmente inclui cópias de palestras em texto, áudio, apresentações de vídeo. Cada disciplina tem o seu perfil. Eu, pessoalmente, sou um usuário tradicional do assíncrono, pensando como a cursista ou o cursista tem uma necessidade de utilizar seu tempo de forma particular, de forma discricionária. Acredito muito no vídeo, não acredito em vídeos longos, acredito muito no texto dando suporte ao conteúdo expositivo, que, via de regra, é temático e atende a uma ideia-força que está sendo exposta. E acredito muito em uma economia confortável da ecologia de saberes. Isso tudo, para mim, é muito importante. Eu gosto muito da simplicidade nos AVAs. Uma outra coisa que os AVAs podem incluir, a gente já acabou falando aqui, não é? Links para fontes externas, recursos adicionais, links, questionários, autoavaliação, funções formais de avaliação, como espaços para o aluno poder mandar o seu trabalho, suporte para comunicações externas. Muitas vezes, alguns AVAs, eles embarcam, eles trazem para dentro de si RSS, trazem o Twitter, trazem redes sociais, que são ferramentas importantes hoje para essa comunicação empática na ideia de aprendizagem. Os AVAs ainda podem incluir alguns elementos que eu vou mostrar. Documentações estatísticas, gestão do direito de acesso, ferramentas de autoria, provisão para hiperlinks e até mesmo um quadro interativo online. Além do AVA, a gente também pode utilizar, e eu quero mostrar para vocês, uma outra ferramenta bem interessante provida pelo nosso combatante, que é o governo federal, que é a RNP. A RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é muito importante porque a RNP tem uma plataforma. Vocês já viram essa plataforma? Essa plataforma é uma plataforma muito utilizada, conferência web. Vamos dar uma olhadinha no que é. A conferência web é um serviço que pode ser usado através de um computador ou dispositivo móvel, desde que tenha um navegador instalado, podendo logar. As pessoas podem assistir às aulas, fazer palestras, fazer reuniões, como praticamente a gente usa hoje, majoritariamente, o Google Meet ou o Zoom, por exemplo. Então, o que a gente está chamando aqui de AVA tem, como vocês podem ver, uma relação quase que exponencial com a capacidade de incorporar tecnologia. O desenvolvimento do AVA, e a gente vai olhar isso já já, não para nunca. Só que essa exponencialidade também tem uma relação com a linearidade, com o limite. Porque tanto apoiadores quanto críticos do AVA reconhecem a importância da criatividade, da comunicação, de todas as habilidades, uma coisa que a gente vai falar muito aqui daqui a pouco, que são as habilidades. Mas, mesmo essas habilidades podem incorrer num certo engarrafamento de ideias. E os ambientes virtuais de aprendizagem, eles podem, sem dúvida alguma, ser muito práticos, com muitas funções, com muito design, e podem não ser. A principal crítica feita ao uso de AVA, que é uma crítica recorrente à docência online, ao uso do ensino à distância, diz respeito diretamente ao quanto esses ambientes virtuais de aprendizagem acabam criando uma desconexão, um processo alienativo entre alunos e professores.
porque nada substituiria o presencial. E o AVA, por melhor que seja, acaba sendo não um intermediário, mas para esses críticos, um complicador do processo. É uma discussão muito longa. Porque o AVA, via de regra, não oferece uma interação face a face. E a melhor comunicação pode acabar sendo privada e, consequentemente, uma comunicação mais profunda, uma compreensão mais profunda pode ser perdida. Então, quem acredita na educação como presencial, de forma pontual, obviamente, é crítico da ideia de que os ambientes virtuais de aprendizagem são capazes de gerar essa completude. É um debate muito interessante e ainda muito vivo, que tem muito a ver com essas transições tecnológicas do século XXI, da quarta revolução industrial, da revolução da inteligência artificial, e sem dúvida alguma a relação que todos nós temos entre a capacidade de gerenciar de fato tantas técnicas e tecnologias que nós temos hoje disponíveis. Esses educadores, que são de alguma forma céticos ou críticos da ideia dos AVAs, também são profundamente preocupados com o quanto o usuário final, mesmo que convivendo com tanta tecnologia no mundo, é de fato devidamente paramentado, devidamente alfabetizado em termos digitais e, como nós falamos no conteúdo anterior, também se pondera muito se essas pessoas têm de fato acesso à tecnologia que lhes proporcione todas essas funcionalidades verdadeiramente operando em seu favor. Fato é que nós temos que ter muito cuidado com essa experiência, muito crivo, porque uma experiência negativa pode fazer com que a pessoa tenha uma experiência muito passiva, muito pouco envolvente, o que acarreta não só uma aprendizagem incompleta e de baixo desempenho, mas a pessoa acaba justamente evadindo. Isso é muito ruim. É a pior coisa que pode acontecer. Muitas vezes os nossos alunos acreditam que a pior coisa que pode acontecer é o aluno errar ou reprovar. A pior coisa que pode acontecer é a evasão, é a perda de interesse na experiência do conhecimento. Foi um pouco disso que eu tentei mostrar para vocês agora e tentei apresentar nesse primeiro conteúdo sobre design e planejamento didático-pedagógico para ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque o que eu estou pensando aqui, pessoal, diz respeito diretamente a como todas essas percepções, todo esse conjunto absolutamente difuso de ideias construídas, de conceitos, e às vezes até de preconceitos nossos, se cristalizam e se encontram num espaço real, num espaço efetivo, que é o espaço da relação ensino-aprendizagem. No caso da docência online, é absolutamente vital que a gente reconheça que não é possível falar em docência online só com conteúdo. Isso não é possível. Nós precisamos trabalhar a docência online pensando como nós sempre pensávamos como os docentes. Excelente conteúdo, conteúdo de qualidade. Mas nós também precisamos trabalhar com a expectativa de criar um ambiente, um espaço meta-geográfico de ideias, um ecossistema no qual todas essas trocas possam ocorrer de forma muito fluida, muito dinâmica e verdadeiramente funcional. Esse é um desafio muito grande. Eu diria que muito mais do que ser a favor ou contra o ensino à distância, é muito importante que a gente pense o quanto, se esse ensino à distância, se a docência online faz sentido, que ela precisa ser pensada dentro de uma lógica adequada, funcional, de excelência, para que aí sim a gente possa ter uma avaliação mais consistente sobre a capacidade dela em dar conta de alguns dos nossos maiores problemas, de alguma das nossas maiores dinâmicas. Um bom AVA é um passo fundamental para materializar e concretizar uma boa expectativa e
e um bom conjunto de resultados sobre a relação ensino-aprendizagem. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de utilidade. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de algo muito importante. O que são as habilidades, as tais habilidades que fazem com que essa relação entre nós, conosco, enquanto coletividade, e o AVA se concretizem. É só currículo? É só conhecimento duro? Ou também é preciso levar em consideração as habilidades suaves para a experiência interativa dar certo? Já já a gente volta com mais informação. Obrigado.